Jeremias capítulo 33. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo. Versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Versículo 5. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Versículo 6. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Versículo 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Versículo 8. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Versículo 9. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá. Versículo 11. A voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, o dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Versículo 12. Assim diz o Senhor dos exércitos, vá ainda neste lugar, que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Versículo 13. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Versículo 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará, o Senhor é a nossa justiça. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Versículo 18. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Versículo 19. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Versículo 20. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Versículo 21. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Versículo 23. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Versículo 24. Porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo, vais 2 gerações, que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Versículo 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra. Versículo 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó, e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque, e Jacó, porque removerei o seu cativeiro, e apiedar-me-ei deles.